Aleluia! Sente um pouco, abençoados. Glória a Deus, somos filhos. Estamos vivendo na liberdade de filhos de Deus. Como filhos que somos livres de toda a opressão, de todo o engano, de tudo aquilo que nos escravizou, nos aprisionou. Nós fomos chamados, de fato, para viver a liberdade de filhos de Deus, amém? Eu quero deixar uma pequena reflexão, eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias, eu não coloquei aqui no notebook, Atos dos Apóstolos, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 27 e 28. Atos dos Apóstolos 16, 27 e 28. Eu quero deixar essa pequena reflexão. Porta aberta na sua vida é provisão. Mas em muitas pessoas, porta aberta significa ameaça. Você sabia disso? Porta aberta na sua vida, na vida dos filhos de Deus, é provisão de Deus. Mas em muitas pessoas, porta aberta na vida significa uma ameaça. Olha que interessante esse acontecimento. Eu não vou ler o contexto todo, só apenas quero comentar algo em cima desse versículo 27 e 28. Diz assim: E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis o quê? Matar-se. Então, o carcereiro estava dormindo, cochilando, e nem era para estar cochilando, né? Estava em serviço. Mas enfim, estava lá tirando uma soneca, e aí quando ele despertou, ele viu as portas abertas. Todas as portas estavam abertas. As portas das prisões se abriram, milagrosamente. E para ele, aquilo era uma ameaça à sua vida, à sua família, à sua integridade, o seu cargo. Por quê, irmão? Porque as portas estavam abertas. Mas para quem estava preso, aquilo ali era provisão de quem? De Deus. Quem estava preso? Dentre outros presos, estavam dois que se destacavam aqui: Paulo e Silas. Diz que Paulo e Silas estavam ali naquela prisão, e perto da meia-noite, Paulo não ficou questionando porque o carcereiro não veio trazer um café com pão. Paulo não ficou questionando porque não foram levar para ele lá um arroz doce, uma sopa, um caldo de sururu. Paulo não questionou nada disso. Paulo estava ali preso. Mas Paulo sabia, detalhe abençoado, além de preso, acorrentados, né? Preso dentro, literalmente, da cadeia, mas também amarrado no tronco, pelos pés e pelas mãos. Imagine a cena. Então, perto da meia-noite, Paulo não ficou ali ansioso com Silas. Porque nós estamos aqui? Será que Deus não está vendo esse momento? E BBB, e bababá. Mas nós estávamos aí fazendo a vontade de Deus. Olha o preço, né? Porque você já viu como o sistema religioso, os líderes gostam de se vitimizar? Porque eu estou pagando o preço. Venha socorrer a obra. Tem um que faz assim. É o socorro das causas urgentes. Porque eu estou pagando o preço pela sua vida, porque é isso. E fica ali aquela coisa. Paulo e Silas não, irmão. Não estava culpando ninguém. Foi a mulher que tu me deste, não.
Foi o diabo, irmão, que se levantou. Não. Perto da meia-noite, Paulo e Silas começaram a orar e a cantar. Eu acho que quem cantou foi Silas. Paulo deve ser que estava orando. É igual, eu só sei orar, eu só sei pregar. Cantar aqui é com a Denise lá no fundo. Oi, irmão, falando de Denise por quê? É porque um dia ele estava cantando, ele era recém-religioso, né? E ele veio cantando em cima do carro, e ele disse que estava cantando, e ele chega a se arrupiava, emocionado, porque estava cantando, né? Aquele vozeirão dele. De repente jogaram um tomate nele, não é, irmão? Tacaram um tomate no irmão. Imagina. Então, Paulo e Silas estavam ali perto da meia-noite, orando e cantando ao Senhor. De repente Deus envia anjos ali, e as cadeias se rompem, as portas se abrem. Providência de Deus, eles estão livres. Milagre de Deus, irmão. Você estava preso numa religiosidade. Você estava preso com medo disso, medo daquilo, complexo disso, complexo daquilo. Eu estava preso sabe? Nas minhas incertezas da vida. Será que isso vai dar certo? Será que isso não vai dar certo? Será que um dia eu vou casar? Será que um dia eu vou ter família? Será que um dia eu vou ter um teto para colocar minha cabeça? Cheio de complexos, cheio de medo. De repente Deus começa a abrir as portas da tua mente. Deus começa a quebrar as cadeias da tua mente. Você começa a ver a oportunidade. Agora, não significa que diante dessas portas que Deus abre, que não haverá inimigos. Paulo falando aos Coríntios, ele diz: uma grande porta no Senhor se nos abriu, mas há muitos adversários. Às vezes as portas estão escancaradas, Deus já abriu. Mas isso não significa que você vai passar. Vai ter oposições, lutas, combates, divergências, situações que você vai passar porque é Deus que abriu, irmão. E ele falou para Ciro: eis que diante de ti pus uma porta aberta. Isaías 45. Diante de ti, Ciro, eu pus uma porta aberta e ninguém a fechará. Mas e aí, Ciro? Vai ficar de boa? O quê? Ciro teve que levantar o seu exército e invadir a Babilônia, irmão. Ué, mas Deus não abriu a porta? Mas quem disse que porta aberta é sinônimo de relaxamento? De acomodação? Porque eu estou na graça, Deus abriu a porta, agora é só love. O quê? Regaça as mangas da camisa e vai à luta. A porta está aberta, mas quem vai passar não é Deus, é você. E o Senhor nos abriu uma grande porta, disse Paulo, mas há muitos adversários, opositores. Ele também fala em Apocalipse: pus diante de ti uma porta aberta, ninguém poderá fechar. As mesmas linguagens, ou a mesma linguagem que ele usa em Isaías 45, ele usa também em Apocalipse, dizendo que colocou a porta aberta para uma daquelas igrejas da Ásia Menor e que ninguém ia fechar. Por quê? Ele disse: conheço as tuas obras. Então ele abriu a porta porque ele viu as obras. Eu não estou falando de obras para salvação, eu estou falando de esforço. Não estou falando de obras para ir para o céu. Eu estou falando de coragem, de ousadia, intrepidez. Conheço as tuas obras, as tuas ações, os teus esforços, a tua dedicação, que mesmo sendo pequeno, você se esforça, você se destaca. Você busca, conheça as tuas obras. Por diante de ti uma porta aberta e ninguém vai fechar estas portas. Mas como eu falei,
portas abertas na vida dos filhos de Deus. Quando você está com olhos iluminados, você entende que é provisão de Deus. Mas quando os seus olhos estão fechados, você vê como uma ameaça. Deus abriu os teus olhos, abriu a porta dos teus olhos, descortinou, te mostrou a podridão de um sistema religioso corrupto que está aí na mídia, irmãos. Que os pastores não gostam de tocar, porque quando eles tocam nesses assuntos, eles estão entre linhas, também se descobrindo, se mostrando, se revelando. Então você não vai ver um falso pastor falando mal de outro falso pastor, porque ele não é doido, porque ele sabe que se dividir aquele reino ali não vai subsistir. Então você não vai ver um pastor nas redes sociais, na televisão, dizendo assim: olha, aquele homem está enganando as pessoas quando ele manda você sacrificar no altar. Aí você, Deus já abriu as portas do entendimento, você não vai cair mais nesse conto do vigário. Mas a porta que Deus abriu, que é livramento para você, na vida de outro filho de Deus, é ameaça. Como assim, irmão? Eu sacrifico direto no altar? Porta aberta para ele é uma ameaça. A ameaça de perder uma posição pastoral, de perder... É como um pastor dizia para mim: eu sei que tudo que vocês pregam aí bate, tem fundamento, irmão. Mas eu sou evangelista, irmão. Eu sou obreiro. Se eu falar isso para o meu pastor, se eu falar para o meu pastor que dízimo não é dinheiro, ele me coloca para fora, eu perco o cargo. Deus abriu a porta, revelou a verdade, mas ele está preso a um sistema. A porta se abriu, mas para ele é uma ameaça. Certa feita tinha um irmão aqui, ele morava em Tranqueiro de Neves, no bairro, e às quartas-feiras ele trazia um grupo aqui, o pessoal vinha de carro aí, parava aí, só que esse grupo de pessoas congregava em uma determinada instituição religiosa. A gente dava os estudos aqui às quartas-feiras, isso aqui ficava cheio de pessoas que vinham de outro lugar ouvir a mensagem. E aí quando terminava, a maioria era visitante de fora, eles vinham aqui, falavam comigo e diziam assim: irmão, que palavra, irmão, estou aqui tremendo, meu coração está aqui, não tem que sair pela boca. Falei: pois é, irmão, esse é o evangelho, não estou mandando você sair da sua denominação, vir para cá. Não foi o que nós lemos e transmitimos? Ele é, mas a minha esposa é levita. E lá na minha igreja, a minha esposa que é levita, ela tem o dom de revelamento. E eu, disse que revelava. E eu já estou sendo levantado evangelista. Irmão, como é que eu vou chegar para o meu pastor, que é bem conhecido aqui na Bahia, e vou dizer para ele que não vou continuar mais aqui? Deus abriu a porta, mas para ele a porta da graça era uma ameaça. Irmão, eu sei que Deus não está no monte, irmão. Você já falou que Deus habita em nós. Não é porque o irmão Elcio disse, é porque a palavra da graça abriu os nossos olhos e disse que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Deus não é servido por mãos humanas como que necessitando de alguma coisa, porque a todos Ele dá vida, respiração e tudo mais. A porta se abriu, você recebeu esta palavra. Mas para o religioso tradicional, essa porta aberta é uma ameaça. Mas se eu falar isso para o meu pastor, o pastor vai me expulsar. E vai mesmo, como me expulsaram. Se eu falar para o meu pastor que dízimo não é dinheiro, o pastor vai me colocar para fora. Se eu falar que era para os judeus, aí acabou tudo. Eu falei: vai mesmo. Agora você escolhe, Deus abriu a porta. Você sai pela porta que Deus abriu, ou você fica dentro da prisão com as portas abertas. Você já viu aquele pássaro que ele é criado desde filhote, que o dono abre a gaiola, ele se manda, depois ele volta. Outro dia eu estava vendo aqui numa rede social, o camarada pegava o pássaro assim, brincava e dizia assim: eu não quero mais você. Chegava assim e fazia vum, o pássaro, zum. Aí ele sentava lá e ficava dando risada. Quando viu o pássaro, na cabeça dele, com cabeça vermelha, eu nem sei o nome daquele negócio. Sim, cardeal. A irmã entende de pássaro. Então, é isso, a porta está aberta, mas eles não conseguem viver livres. Tem gente que não consegue viver livre, irmão.
Escute aqui, eu estou gravando, né? Já estava esquecendo. Você aqui da gravação. Tem gente que não consegue viver a liberdade de Cristo, só está no sistema religioso porque tem medo do pseudo do diabo, tem medo da pombagira, tem medo do preto velho, tem medo do pastor, tem medo de Deus, tem medo de tudo. Mas no dia que descobre a verdade, que Deus te ama incondicionalmente e a salvação eterna que Ele te deu, Ele não tira, que é presente, é graça, não consegue viver com a porta aberta. Tem que ter ali uma corda, um cabresto dominando, tem que ter alguém ali, sabe? Fecha aqui, gente. Tem que ter alguém ali manipulando, tem que ter alguém. Ô abençoado, você foi chamado para a liberdade, como filhos de Deus. A porta se abriu, e acordando o carcereiro e vendo as portas da prisão aberta, tirou a espada e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Ele disse: eu estou frito agora. Eu estava aqui cuidando dos presos, fui tirar um cochilo, as portas se abriu, agora que vão me matar. Então a porta que Deus abriu para Paulo e Silas era um escape. Assim como para Pedro também, quando a igreja orava e o anjo abria a porta. Mas para o carcereiro, a porta aberta era sinônimo de ameaça para a sua família, para a sua vida. Ele disse: sabe de uma? Eu vou tirar minha própria vida, porque eu sei que quando os meus chefes chegarem aqui, eles vão fazer isso. Assim, meus amados, existem muitos filhos de Deus, que Deus abriu o entendimento, abriu a mente, a palavra da graça caiu em um bom terreno, começou a produzir fruto. Você começou a entender as coisas, comparando coisas espirituais com as espirituais. Será que você nunca pensou, porque eu, desde os tempos que eu passei sendo doutrinado desta forma, eu já questionava. Falei: vem cá, que conversa é essa? Pastor disse que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Agora ele disse que se todo 30 dias eu não comer um pedaço de pão na igreja e não beber um copo de suco, falar nisso, o irmão Giovanni trouxe até um suco ali hoje. Ó. Traga o pão aqui, brincadeira. Se eu não comer um pedaço de pão e tomar um copinho de suco, eu não tenho comunhão com Deus? Eu me questionava: que conversa é essa, rapaz? Jesus morreu na cruz por você, você crê, a igreja, amém. Quem crê em Jesus está salvo, você crê, amém. Tem que se batizar, e o povo tudo já era batizado nas águas, amém. Tem que ser dizimista, fiel e ofertante. Olha as prisões. Ah, mas eu pensei que para ser salvo bastava crer em Jesus. Não, irmão, tem um processo. Ah, não, tem um processo não, tem um pedágio. É porque apresentaram o caminho, mas esqueceram de falar do pedágio. Não, é o processo, né, irmão? Você tem que crer para ser salvo. Sim, e aí? Aí depois você vai ser dizimista, fiel, ofertante. Você vai subir no monte. Você vai participar das vigílias, das campanhas, é tanta coisa, né, irmão? Dos projetos, dos propósitos. Eu estou falando isso, amado, para Deus abrir a tua mente, porque isso não tem fundamento bíblico com o Evangelho. Então você vai participar das campanhas, dos projetos, dos propósitos, das viagens missionárias. E você fica ali preso. Aí você fica ali acorrentado. Você tem que vir buscar a presença de Deus, porque Deus está no templo. Porque Deus está falando neste lugar. Aí você fica. Aí sabe o que acontece? Muitos filhos de Deus só conseguem ser crente aqui, nas quatro paredes. Por quê? Porque tem um pastor olhando e pedindo conta. Ih, vai casar com quem? Ih, vai trabalhar onde? Qual é o teu salário? Ei, irmão, teu envelope está ali, já botou o nome de dizimista fiel? Aí a pessoa fica ali, ó. Não dá um passo, não vai nem para... Aí tem até uma música, né? Para a direita, para a esquerda, para a minha frente e para trás. Puta, não vai para lado nenhum, irmão. Eu cansava de dizer: pastor, preciso viajar com a minha família. Não pode, tem que passar na casa de Deus. Se você tivesse um sonho de comprar uma bicicleta,
Um carro? Uma casa? Cadê meu irmão Ricardo, lá dos Estados Unidos? Foi comprar uma cachorra para a filha? A filha caiu na besteira de falar com o pastor. Chame o seu pai agora! O pai veio, né, Ricardo? Ricardo Costa. Que negócio é esse de você comprar uma cachorra cara dessa para sua filha? Uma cachorra dessa aqui é $3.000? $2.000, não sei, alguma coisa? O irmão disse, mas é um presente que eu quero dar à minha filha, eu trabalho. Eu tenho condições de fazer isso. Não! Você vai pegar o dinheiro dessa cachorra e vai sacrificar na fogueira bamba. O irmão parou assim, foi para casa triste, não vou comprar cachorra. Chegou em casa, a mulher disse, que negócio é esse, rapaz? Deus abriu a porta, Deus abriu a mente. Hoje está aí ministrando a graça lá na América. Porque as quatro paredes da religião não podem te deter, irmão. Porque Cristo te chamou para você ser livre. Paulo e Silas viram a porta aberta, caíram fora. Mas quando o carcereiro viu, disse, vou morrer. Pegou a espada e já ia tirar a própria vida. 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não façais mal algum, porque todos nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Deus não te livrou da prisão religiosa para você dar as costas para os seus irmãos que estão lá, em um sistema corrupto e enganador. É para vocês estender as mãos e dizer, estamos aqui, irmão. Estamos aqui. Porque quando você saiu do sistema religioso tradicional, nem paz do Senhor eles te dão mais. Passa de longe, passa por fora. Eu fui chamado de diabo, filho do capeta, filho da não sei o quê. Ninguém quer conta com você. É porque você só é filho de Deus. Esse irmão é uma bênção. Esse irmão aqui, essa irmã é um caminhão carregado de cenoura. Quando você sai, você vira um verme do carrapato do cavalo de Jacó. Ninguém cuida mais de você, ninguém se importa mais com você. E eu estou falando de cuidar, não é carregar no colo não, irmão. Eu estou falando é manter o respeito, a amizade, se for sincera. Não, ninguém quer conta com você. Então, queridos, por isso que nós falamos sempre, Deus te chamou para uma liberdade. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Permaneceis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. É o versículo 1. O versículo 13 ele diz, não seja da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros em amor. É para quando eles baterem na porta, você dizer, eu estou aqui, eu não saí da prisão não. Você está na prisão, eu estou livre, a porta se abriu, mas eu estou aqui. Eu estou aqui para estender as mãos para você. E aí Paulo pôde trazer uma palavra de conforto para aquele homem. Quando aquele homem disse, então o que é que eu vou fazer? Paulo disse no versículo 16, 31, não é isso? Deixa eu ver se é isso mesmo, Olha lá, aí Paulo disse, e eles disseram, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Salvação aqui não é eterna, tá bom, abençoado? Tem gente que lê a Bíblia, vê salvação, pensa que salvação está falando de eternidade. Há textos e textos, com contextos. Salvação aqui é livramento. O homem estava com medo de perder a sua vida. Ele estava preocupado com a família. O seu emprego estava ameaçado, os prisioneiros, ele já achava que tinham fugido. Ele disse, o que é que eu faço? Paulo disse, calma. Crê no Senhor Jesus, Deus está no controle, será salvo tu e a tua casa, livramento. Então, abençoados, as portas que Deus abriu para você, preste muita atenção agora para finalizar aqui esta frase. As portas que Deus abriu para você, é para você caminhar. É para você andar, é para você seguir. Porque você é livre. Mas não exija da vida do outro que o outro também venha sair. Porque como aquele passarinho que eu contei, muitas vezes Deus abriu a porta, mas eles permanecem lá dentro da gaiola, porque eles estão acostumados com o osso da religiosidade. Eu, irmão Elcio, viver sem comer meu pão, sem tomar meu copo de vinho para ter comunhão com Deus, quando a Bíblia diz que a nossa comunhão é pelo Espírito. Eu,
irmão Elson, eu vou ficar nesse lugar que vocês nem batizam nas águas, quando a Bíblia diz que nós fomos batizados com o Espírito do Eterno? Mas, irmão, está na Bíblia. Claro que está na Bíblia, irmão. Tudo está na Bíblia. Está na Bíblia que Jesus foi circuncidado. Ninguém quer ser circuncidado, ou querem? Quantas coisas estão na Bíblia que os homens pegavam seus filhos e ofereciam a deuses estranhos? Quantas coisas estão na Bíblia que as oferendas eram feitas de sacrifício de animais em nome de Deus? A porta se abriu na tua vida, na tua mente. Eu gosto muito de falar sobre isso porque é uma das coisas que eu mais vejo pesando na religião de um modo geral, é a idolatria ao pseudo-altar. Aqui é o altar de Deus, esse microfone aqui é consagrado, se você pegar você vai ser fulminado. Esse teclado aqui é santo, só o levita tem direito de tocar. Aqui são as coisas santas do altar, e aí você fica lá, ó. Quem está aí no átrio está abaixo de mim, porque aqui eu sou superior. Aí tem que colocar um lugar mais alto mesmo, para literalmente, né? Porque o altar começa a ser ovacionado, idolatrado. Aí fala daquele irmão lá daquela religião que adora uma estátua, mas ele está adorando um altar. Nunca pesquisou na Bíblia o que é um altar, nunca foi nem no Google saber o que é um altar bíblico, mas ele acredita, porque o pastor ensinou, que quando você vem aqui na frente, você está vindo no altar de Deus, e aqui haverá uma manifestação de bênção. Nós temos uma mensagem aí no canal. Altar, uma caixa quadrada de madeira de acácia revestida de bronze, por 2 metros e pouco, por 1 e pouco, e outro de profundidade, onde matavam-se os animais, os sacerdotes do antigo pacto matavam os animais, jogavam dentro e colocavam o quê? Fogo. E é por isso que tem uma passagem lá no antigo pacto, e o fogo arderá continuamente e não se... Porque quando o fogo se apagava, era sinônimo que não estava havendo sacrifício. Quando não tinha sacrifício, o povo estava em rebelião com Deus. Então o altar sempre tinha que permanecer aceso. Ou seja, altar aceso era sinônimo de sacrifício, consciência de pecado. O povo estava sempre sacrificando. Levava o cordeiro, levava o carneiro e tal. E o sacerdote pegava, jogava lá dentro e tacava fogo. E o fogo ardia no altar. Agora o pastorzão vem e diz assim: traga o teu dízimo ao altar do Senhor. É claro que muitas pessoas fazem isso por ignorância, porque aprenderam com seus líderes, irmão. Então isso não é para você que aprendeu errado. Isso é para os cães gulosos que estudam teologia, sabem da verdade, mas negligenciam isso. Eu lembro que eu fui fazer um curso de teologia com um pastor de uma igreja centenária, e ele disse assim, olha, o nome dele era Marcelo, se não me engano, ele disse, olha, você vai aprender teologia? Eu vou te dizer uma coisa, tudo que você aprender aqui, você nunca vai poder pregar na igreja. Eu falei, mas por quê? Eu pensei que ia aprender para pregar. Ele, não, quando tu pregar, vão te expulsar. Eu falei, como assim, irmão? Aí um pastor de uma igreja centenária, um pastor itinerante, tal, ele disse, querido, no dia que tu chegar na tua igreja e dizer assim, pastor, dízimo não é dinheiro não, eles vão te botar para fora. Eu falei, e é sério, não é dinheiro não? Ele disse, claro que não, irmão. No dia que você chegar na tua igreja e dizer, pastor, o dízimo era para a tribo de Levi, só a tribo de Levi recebia dízimo. E era semente. Eu falei, sério? Ele disse, sério. Só que eu me empolguei, né, irmão? Eu aprendi e me empolguei. Quando o pastor me deu o microfone, falei, irmão, os irmãos lá atrás sabem, né? Está fora, irmão. Está fora. Vocês querem que eu fale uma coisa para vocês que vai ficar aqui gravado? Todo sistema religioso, seja ele qual for, é empresa de família. Cada um tem suas regras. Se você se adequar às regras dele, você vive lá com ele. Se você pensar diferente da caixa, você pensar fora da caixa, você tem que sair. É como Lutero. Lutero morreu sendo padre. Tem gente que pensa que Lutero se converteu ao evangelho. Lutero morreu sendo padre. Só que ele não concordava com certas coisas de lá do catolicismo.
E aí ele saiu. Porque quem pensa diferente da caixa tem que sair. A religião é um sistema que quando você pensa diferente, Deus não pode entrar, Ele está na porta batendo. Mas se Ele entrar, a graça entra, a revelação entra, o povo se liberta. E aí eles perdem o lucro que as suas empresas dão. Guarde essa reflexão no teu coração e que o Espírito Santo esteja abrindo a cada dia os teus olhos.